Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nesse momento introdutório, eu quero destacar a palavra perseverança. Quando o Senhor diz aqui, corramos com perseverança, perseverança que é característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé. Então, significa que mesmo diante de tantas provações, mesmo diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, essa pessoa continua dentro do seu propósito, ela não se desvia. Significa pacientemente, significa firmemente, significa constância. Então, significa que devemos permanecer sobre a responsabilidade de desenvolver a carreira que nos está proposta. Carreira essa, queridos, que foi proposta pelo Senhor. Então, nós lemos aqui: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas essa carreira que está proposta pelo Senhor, ela tem regra. E nós devemos submeter as regras desta carreira. Nesta carreira também, queridos, deve haver uma submissão, deve haver um reconhecimento da autoridade daquele que propôs esta corrida. Queridos, deve haver perseverança de submissão para sermos, assim, não desqualificados durante esta carreira. Então nós entendemos que nós temos uma carreira que temos que percorrer. Entendemos que o senhorio de Cristo, o senhorio às regras, é indispensável para uma vida cristã bem-sucedida. E se nós queremos ser crentes bem-sucedidos, devemos nos submeter ao Senhor Jesus, devemos nos submeter às regras que são impostas nesta carreira cristã. E assim, amados, um crente verdadeiro vai abrir sua Bíblia cada dia, ele vai submeter ao Senhor, cada dia ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir ao Senhor que tire a sua vontade e coloque a própria vontade do Senhor na sua vida. Porque a minha vontade, os meus pensamentos, o meu caminho, não é a vontade do Senhor, não é o caminho do Senhor, não é os pensamentos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor são diferentes dos meus. Quando eu andava na incredulidade, lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz: olha, noutro tempo nós andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo os desejos da nossa carne, mas ele diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Mas nós não somos mais filhos da ira. Então nós não temos que andar mais pelos nossos pensamentos, não temos que andar mais pelos nossos caminhos, mas pelos pensamentos do Senhor, pelos caminhos do Senhor. E assim, a cada dia, nos submetendo ao Senhor, orando ao Senhor para que tire a nossa vontade e coloque a vontade dEle na nossa vida. E assim, nós estamos pedindo ou clamando o senhorio de Cristo para a nossa vida. E para corrermos essa carreira, queridos, nós entendemos que o senhorio de Cristo é indispensável se queremos ter uma vida cristã bem-sucedida. É isso que nós entendemos. E entendendo isso, eu preciso de perseverança para atentar os exemplos de vida de pessoas cristãs, pessoas que viveram na prática do senhorio de Cristo em suas vidas. E é isso que ele está falando aqui, quando ele chega no versículo 1, ele diz aqui: portanto, também nós. Aqui, queridos, ele
depois de apresentar capítulo 11, homens de fé, pessoas de fé, não só homens, mas quando eu falo homem no sentido genérico, homens, mulheres, pessoas que alcançaram, pessoas que chegaram a ter vitória na sua vida cristã. O autor agora, ele se dirige a nós, ele se dirige aos leitores, para que fôssemos estimulados a caminhar no mesmo caminho. Portanto, ele está se referindo aqui aos capítulos 10 e capítulo 11. Tanto os antigos como nós somos aperfeiçoados nesta posição de vitória por sua fé. Queridos, apesar deles sofrerem tantas provas, no capítulo 10, o autor faz severas advertências aos cristãos do perigo de apostatar da fé em Cristo. Capítulo 10, ele diz lá no versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Versículo 25, ele diz, não deixemos de nos congregar. No versículo 35, ele diz, não abandoneis a vossa confiança. E no versículo 36, ele diz, necessitais de perseverança. Então, queridos, aqui, se desviar da fé é se desviar do senhorio do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11, o autor vai trazer vários exemplos de crentes que perseveraram na fé, crentes que, diante mesmo de tanta oposição, de tantas coisas sofridas, e ele chega a dizer, portanto, devemos estar atentos, irmãos, ao perigo do desvio, atento aos que venceram, mostrando para esta geração de crente, que nós podemos viver uma fé vitoriosa e triunfante. Amém? Nós podemos ter uma fé cristã vitoriosa e triunfante. E é isso que ele está mostrando. Essas testemunhas são os heróis da fé. Aqui no capítulo 11, a galeria dos homens da fé. E nós, queridos, todos nós, pertencemos à mesma linhagem de fiéis. No capítulo 11, versículo 40 diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu quero lembrar aqui que nós precisamos ter uma fé ativa. Eu lembrei de uma corrida de bastão. E até nesse ano mesmo, tivemos uma decepção dentro dessa corrida. Uma corrida que as mulheres brasileiras quase chegaram a ganhar uma medalha, mas por uma fatalidade, elas deixaram de ganhar essa medalha. Diz assim a reportagem, a última chance do Brasil conquistar uma medalha no Mundial de Atletismo de Moscou, a equipe brasileira deixou o bastão cair na decisão de revezamento 4x100 feminino e ficou em último na prova. Eliminada pelo erro, assim o país deixa Moscou com a campanha pior do que a de 2011, quando teve um ouro com Fabiana no salto com vara. O erro do Brasil ocorreu quando a equipe brigava por medalhas, já que estava em segundo. Na última troca do bastão, o erro foi de Wanda Gomes, que deixou o objeto cair ao recebê-lo de Franciela. Após Evelyn dos Santos e Ana Cláudia deixarem o Brasil em segundo lugar, atrás apenas da Jamaica. A decepção ficou claro no rosto das brasileiras após a prova. Enquanto Evelyn se recusou a comentar o ocorrido, as outras 3 brasileiras desabafaram e foram contundentes. Ora, Ana Cláudia falou no Sport TV, não dá para explicar, não tem como admitir.
peço desculpa para a torcida, para os patrocinadores, para a confederação. Eu tenho a sensação que empurrei o bastão, mas não foi o suficiente para ela fechar e acabou caindo. Acho que a medalha estava próxima. Cometemos um erro que nunca cometemos. Estamos frustradas porque a chance de medalha era real, disse Franciela. Queridos, nós chegamos a ver então, nesse exemplo de corrida de bastão, que um erro levou a equipe a ficar em último, tendo chances reais de medalhas. Os cristãos devem ter consciência desses espectadores. Os heróis do passado, está falando exatamente aqui, capítulo 11, os heróis do passado, eles são espectadores, eles estão na torcida pelos cristãos que estão na arena, no presente. Esses heróis do passado, e nós que estamos no presente, devemos ter consciência desses espectadores, porque eles anelam pela nossa vitória. É como se eles tivessem passado o bastão e eles estão ainda na pista, mas não estão mais correndo, mas estão na torcida para que nós cheguemos até o final da corrida. Eles conseguiram passar o bastão com sucesso. Eles foram como a Evelyn e a Ana Cláudia, que deixou o Brasil na frente, passaram o bastão. E elas, eu creio, ficaram lá esperando as outras correrem, esperando o bastão ser passado de uma para outra. E que grande decepção quando chega na última passagem e esse bastão cai, estando o Brasil em segundo lugar, atrás apenas da Jamaica. Queridos, Hebreus 11, 37 a 40 diz assim, sobre esses outros que correram, sobre esses do passado que passaram o bastão para nós. Eles foram apedrejados, foram provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Diz aqui que eles eram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a respeito de quem? A nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Então, irmãos, nós não podemos deixar o bastão cair. Nós temos que continuar esta carreira. Eles estão como espectadores. E eles não são poucos, porque nós falamos aqui de uma corrida de bastão que só tem 4 competindo. Mas aqui diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Fala que são muitos, uma grande nuvem. Aqui está se aplicando de maneira figurada a uma densa multidão, a uma aglomeração de pessoas. O autor visa transmitir a ideia de um grupo maciço de pessoas. Queridos, foram muitas pessoas correndo atrás, foram muitas pessoas passando o bastão, e nós agora, e esses espectadores, esses que correram, são identificados por causa do seu caráter. A Bíblia diz que eles são testemunhas, aqueles que por seu exemplo, pela sua força, pela sua sinceridade na fé, mesmo antes de Cristo, alguns sofreram, morreram e perseveraram na fé.
Vejam, queridos, o exemplo de Moisés, capítulo 11, versículo 26. Porquanto considerou o opróprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, estes mártires, eles, olhando para eles vão encorajar as nossas vidas. Olhando para a vida deles, vão nos encorajar a ter uma vida de perseverança. Se nós aprendemos com exemplos negativos, quanto mais com os exemplos positivos. Porque o senhorio de Cristo, amados, é indispensável para uma vida cristã bem-sucedida. Eu preciso de perseverança também para resistir àquilo que impede a minha comunhão para com o Senhor. Eu preciso de perseverança para isso. Diz ainda aqui no versículo 1, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Ah, querido, desembaraçando-nos de todo o peso, significa tirar de cima, significa colocar de lado, significa tirar do caminho, significa remover o peso, o estorvo, o empecilho. Meus amados, o que está atrapalhando no desenvolvimento da sua carreira? Precisa ser tirado. Precisa ser colocado de lado. Nós olhamos aqui, ele diz do pecado que eternamente. Aqui está falando de um pecado que envolve habitualmente, que incomoda habitualmente, que cerca habitualmente, e que diz que eternamente nos assedia. Essa palavra assedia aqui vem da literatura grega, denota algo que está forçando a entrada para contaminar e causar um risco extremo, que requererá o uso de todas as habilidades de alguém para alcançar a vitória. Portanto, os amados, a incredulidade, a impaciência, o desespero, o desânimo, a preguiça espiritual, a acomodação, a negligência, não deve haver nessa carreira. Não deve haver fraqueza. Não deve haver preguiça. Não deve haver indiferença, dúvidas. Olha, não dá para prosseguir apenas quando o caminho for mais plano ou alegre. Nesta carreira, mesmo que a pista esteja esburacada, mesmo que esteja chovendo, né? É aquele campo de futebol que, né, tem jogador que só joga quando está um tapetinho, se tiver buraco ele não joga, ele não corre, mas nesta carreira não dá para a gente correr apenas quando o caminho estiver plano, apenas quando tudo estiver alegre. Temos a figura aqui de um atleta em corrida. E está falando aqui para ele se livrar de todo o peso, do excesso e até da gordura. Se estiver atrapalhando ou qualquer outra coisa que esteja atrapalhando o seu desenvolvimento. E aqui na carreira cristã está se aplicando ao pecado. O pecado que está lhe atrapalhando precisa ser tirado. Aqui o autor falou, olha, sobre a preguiça, está lá 6 e 12. Seja a riqueza, capítulo 10, versículo 32 a 34, seja a avareza, capítulo 13, versículo 5, ou seja, o retroceder. Mas essas coisas têm que ser tiradas das nossas vidas, irmãos. Corramos com perseverança. Aqui estabelece uma ação que requer esforço. Aqui traz a ideia de correr com perseverança,
de alguém que vai persistir na corrida até o fim, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das renúncias. E seria fora de lógica, queridos, pensar ou esperar que algum atleta ganhe alguma coisa se não tiver esforço. Sobre essas corredoras mesmo que chegaram a perder, veja o que elas chegaram a falar. Elas chegaram a dizer: olha, ficamos 40 dias fora de casa, comendo mal, dormindo mal, reflexo da preparação. E ela chegou a dizer: errei. Franciele disse: eu errei. E é isso. Wanda errou, eu errei, na troca do bastão. Mas essas atletas, como ela disse aqui, ela diz: olha, nós passamos dias fora de casa, comendo mal, dormindo mal, se preparando, fazendo de tudo para ganhar essa corrida. E aí, queridos, quando fala aqui com perseverança, corramos com perseverança, está falando aqui exatamente de uma ação, de um esforço. Então, é sem lógica. Alguém dizer que vai correr uma vida cristã, que está dentro da vida cristã, e dentro dessa vida não tem dificuldade, dentro dessa vida não tem renúncia. Que evangelho é esse? O que a palavra de Deus está dizendo aqui: corramos com perseverança a carreira. Aqui denota conflito. Corramos com perseverança a luta que está proposta. Alguém já chegou a dizer que a carreira cristã é uma prova rigorosa de resistência. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu, disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1:30. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ele disse: eu estou lutando até por quem nunca nem me viu. Face a face, eu estou nesta luta. Mas apesar de maltratado e de ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O apóstolo Paulo disse aqui em 1 Tessalonicenses 2:2. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. Combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. Está em 2 Timóteo. Queridos, é com luta. É com luta. Porque o senhorio de Cristo é indispensável para uma vida cristã bem-sucedida. Eu preciso de perseverança para continuar olhando, para fixar os olhos em Cristo, para continuar olhando para o meu Senhor, para o meu Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz aqui no versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor está exortando aqui, queridos, que nós devemos colocar os nossos olhos no autor e consumador da fé. Para termos êxito nesta corrida, vai depender da condição do nosso olhar para o Senhor. O crente tem que conservar os seus olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como exemplo a ser imitado.
Veja 3 coisas que esse versículo nos ensina. Ele diz aqui, a alegria que estava proposta, ou o gozo que estava proposto, significa uma esperança definida no porvir. Diz que ele suportou a cruz, o Senhor Jesus Cristo, descreve aqui o preço que ele pagou para proporcionar a alegria. Está sentado à destra do trono de Deus. Aqui está indicando que Cristo está à direita de Deus, está em posição de alegria, ou da alegria que foi proposta. Exorta também, amados, a colocarmos os nossos olhos em Cristo, que sofreu a vergonha na cruz, no versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo. Considerai aquele que suportou. Queridos, você acha que está sofrendo muito na sua vida cristã? O autor está lhe convidando aqui para que você faça uma analogia. O autor está lhe convidando para que você faça uma analogia entre o sofrimento de Cristo e o seu sofrimento. Ele quer que façamos essa analogia, que olhemos para o sofrimento. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. A recompensa de Jesus há de servir de estímulo para nós. A Bíblia diz aqui sobre sua recompensa. Amados, olhando firmemente, não tirar os olhos de Jesus, não colocar os olhos em outras coisas, somente em Deus. E você que está aqui nesta noite, e ainda não é crente, mas tem colocado os seus olhos em outras coisas, em outras pessoas, concernente à sua salvação. Deus quer que você deixe de confiar nessas outras coisas ou pessoas, para confiar tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque somente em Jesus há salvação. Fora de Jesus não há vida espiritual. Fora de Jesus não há salvação. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Debaixo do céu não existe outro nome que lhe dê salvação. Debaixo do céu não adianta você olhar para Tomé, não adianta você olhar para Maomé, não adianta você olhar para Maria, não adianta você olhar para Francisco, não adianta você olhar para Pedro. Debaixo do céu só há um nome pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus. Então nós devemos olhar para Jesus, contemplar Jesus nas Escrituras, ver quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele promete, o que Ele pede. Queridos, para acharmos no seu caráter o nosso modelo, nos seus ensinos a nossa instrução, e nos seus preceitos a nossa lei, nas suas promessas acharmos o nosso descanso, e na sua pessoa e obra a nossa justiça e a nossa redenção. Autor e consumador da fé. Esse versículo, queridos, está nos exortando a olharmos continuamente para Jesus como aquele que deu origem e que completou o caminho que nos leva a Deus. Autor e consumador da fé. Olha, a religião, a palavra religião, fala de religar o homem a Deus. Mas a Bíblia diz que só tem uma pessoa que pode nos religar a Deus. Só tem uma pessoa que pode fazer com que o pecador perdido se aproxime do Deus Santo. E essa pessoa é Jesus. Não existe outra pessoa. E Jesus, devemos olhar para Ele como aquele que completou o caminho que nos leva a Deus. O apóstolo Pedro diz que o justo morreu pelos injustos. Quem são os injustos?
somos nós. Diz que Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. E é isso que está dizendo o versículo. Ele é o único. Ele é aquele que deu origem, é aquele que completou o caminho que nos leva a Deus. Jesus. Para isso ele morreu uma única vez. Para nos conduzir a Deus. Então, queridos, não existe um outro caminho. Ele morreu para nos conduzir. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para nos conduzir a Deus. Este é o Evangelho. E devemos depositar a nossa confiança. E devemos colocar o nosso olhar apenas para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro mediador fora de Jesus. As pessoas têm dificuldade. Quando lá em 1 Timóteo 2:5 diz assim, porque há um só Deus. Todo mundo concorda que é um só Deus? Todo mundo aqui concorda que é um só Deus? Sim? Pouca gente diz sim. Todo mundo concorda aqui que só existe um Deus? Muito bem. Mas por que as pessoas têm dificuldade na segunda parte do versículo? Onde diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quantos mediadores existem entre Deus e os homens? Quantos? Só um mediador. Não existe mediador do mediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Que é quem? Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador. Então, queridos, nós devemos estar com o olhar fito para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele, o qual, ainda que divino, como homem de fé, ele ultrapassou todos os demais heróis da fé. Todos aqueles que estão no capítulo 11 foram ultrapassados por Jesus, pois na qualidade de homem, Jesus foi um servo fiel. Em sua missão, em sua peregrinação terrena, Jesus precisou chorar, Jesus precisou sofrer para aprender a exercitar a fé como os outros homens, a fim de atingir a perfeição e tornar-se exemplo e alvo para todos aqueles que desejam a salvação. Amém? Olhar para Jesus significa, queridos, dizer não à incredulidade. Não há lugar para dúvida. O pecado de Nicodemos, que era um homem religioso, lá no Evangelho de João, capítulo 3, o pecado dele não era a falta de entendimento, mas a incredulidade. Jesus mostrou que não era a falta de entendimento, e sim de não crer. Quantas pessoas que conhecemos fazem ou dizem coisas maravilhosas acerca de Jesus, acerca da sua pessoa. Mas, queridos, sem o novo nascimento, sem o nascimento do alto, não há salvação, não há regeneração. Então, fora desse novo nascimento, é impossível a salvação. Olhando para Jesus, vocês lembram de Pedro? Quando a gente lembra de olhar para Jesus, a gente lembra algumas coisas, algumas cenas, né? E Pedro, ali em Mateus 14, 28 a 31, disse ao Senhor, ali naquele mar, olha, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, ele andou ali como se fosse sólido, como se estivesse pisando em pedras. E é interessante que um dia desses deram ênfase na Bandeirante, tinha um louco lá dizendo que foi assim um milagre. Ele vinha andando pelas pedras, aí tinha um buraco, aí ele pisou no buraco. Quando ele pisou no buraco, Jesus foi, esticou a mão para ele. E isso o mundo dá ênfase. Mas a verdade é que ele andou sobre as águas. A Bíblia é a verdade.
e ele andou sobre as águas. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que, reparando ele a força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou ao Senhor. E o Senhor, prontamente estendendo a sua mão, lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Não há lugar, querido, no olhar para Jesus, porque olhar para Jesus é dizer não à dúvida e à incredulidade. Queridos, um crente, estou falando de um crente. Se lá no livro de Jonas diz que a baleia engoliu Jonas, o crente, ele tem que crer. Se dissesse que Jonas engoliu a baleia, ainda assim eu iria crer, porque é a palavra de Deus, e não há lugar para dúvida na palavra de Deus, não há lugar para incredulidade diante da palavra de Deus. Portanto, se desejamos uma vida espiritual plena e vitoriosa, completas em nossas vidas, é necessário perseverar em olhar continuamente para Jesus como autor e consumador da fé. Quando olhamos para Jesus, entendemos que a cruz veio primeiro. O gozo que ele estava proposto veio depois. Mas a Bíblia diz aqui que primeiro foi a cruz. Queridos, eu quero lhe dizer, para você que é crente, que há sim uma alegria proposta para nós. Que há sim uma coroa à nossa espera. Sim. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém? Está em Hebreus 6, do versículo 10 ao versículo 12. Queridos, perseverança é indispensável para uma vida cristã bem-sucedida. Creio que, acho que não todos, mas talvez a maioria aqui já começou esta maratona. A maioria aqui já começou esta corrida de revezamento. A maioria aqui talvez já esteja com bastão na mão e correndo. Atentemos para os que correram bem as suas carreiras, admitindo a posição de servos em relação a Jesus. Queridos, pois é isso que nós somos. Nós somos servos. Nós somos servos. Devemos reconhecer o senhorio daquele que nos propôs a corrida. Servos do Senhor, servos de Jesus. Examinemos as nossas vidas e tiremos de nós aquilo que está impedindo o nosso relacionamento para com o Senhor. Como bem impedindo o meu desenvolvimento na vida cristã. Queridos, examine a sua vida. O pecado nos separa de Deus. Quando incrédulos, a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, e isso é a morte espiritual. É que nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados, mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Jesus nos conduziu a Deus.
Mas, queridos, ainda como crentes, o pecado nos impede a nossa carreira. A Bíblia diz, por exemplo, que existem impedimentos para a oração. O Salmo diz: se eu atender a pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não me ouvirá. Existem impedimentos. Então nós devemos deixar aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está nos impedindo de desenvolver na nossa vida cristã. Amados, olhemos sem se desviar, sem tirar a vista daquele que é o Senhor e Salvador, daquele que é o nosso padrão, daquele que é o nosso exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Queridos, olhe para Jesus. Eu quero terminar com um versículo que tem lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Onde ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Amém. Vamos nesse espírito, irmãos. E amanhã, pela manhã,